Saudações artísticas, galera, tudo bem? Estamos começando mais um Na Bandeja, seu podcast de bonsai e de arte. Estamos aqui hoje muito alegres, muito felizes com esse convidado. Um convidado muito especial pra gente, né, Henrique? Fala, Dúria. Fala, galera, beleza? Vamos aí em mais um podcast aí, com esse convidado que tem de tudo para render um excelente papo aí hoje, né? Com certeza, é um podcast internacional. Então, você acha que a gente é pouca coisa, cara? Vê se pode. Senhoras e senhores, queria apresentar para vocês então aí o nosso amigo brasileiro, mas direto da Alemanha, Alisson Rosso. Bem-vindo, Alisson, bem-vindo. Buenas, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pela recepção. Grande abraço a todos vocês, principalmente ao grande amigo Pequim, ao Henrique Dúria. E com certeza esse podcast vai render um bom papo aí. Muito legal. Fiquei muito contente aí. Aqui nós estávamos conversando antes aí de abrir o podcast, né? Estamos naquele calor de um sol para cada um, enquanto o Alisson lá está quase no gelo, né, Alisson? Aqui a temperatura já tá, quer dizer, para o Brasil é uma temperatura baixa, né? Mas para o ano aqui é relativamente alta. Nevou aí já umas 3, 4 vezes, mais ou menos, mas não com muita intensidade. Na Alemanha inteira está nevando, só aqui na nossa região, que está realmente bem fraquinho, por conta de uma massa de ar quente que está impedindo a entrada do ar frio. Mas mesmo assim está aí oscilando entre -3, -4, até 2, 3 graus positivos aí. Está nessa faixa, mas para a época do ano aqui ainda é relativamente quente, porque agora é o auge do inverno, né? Nós já pegamos anos aqui nessa mesma época tá -10, -15. Nossa. Passar 2 semanas aí abaixo de zero, literalmente. Em 2 semanas a temperatura não passou 1 segundo sequer do dia para positivo. A temperatura mais alta que deu foi -2 durante 15 dias. Caramba, cara. Não dá nem pra imaginar um negócio desse aqui no Brasil, né? Eu sou carioca, imagina. Tinha exterminado o Rio já, né? Cara, mas tu sabe que na minha região, ali no sul do Brasil, né? Eu sou da cidade de Uruçanga, no sul de Santa Catarina. Lá também faz um friozinho legal no inverno, né? Muitas vezes -1, -2, mas o normal, assim, entre 4 a 8 graus no inverno lá, né? Mas o inverno lá, o frio é mais úmido. Aqui tem épocas de frio úmido, épocas de frio seco, né? O frio, quando ele é seco, ele não é tão doído, como a gente diz, né? O frio com umidade, ele é muito pior, a gente sente muito mais. Mas frio aqui, cara, de verdade, a gente só passa se tu vai na rua, enfim, e não vai preparado, né? Mas aqui todas as roupas já são bem grossas, bem quentes, e dentro de qualquer lugar que você entre tem calefação, né? Dentro de todos os apartamentos, shopping, qualquer lugar que tu vai aqui, qualquer portinha que tu vê lá vai ter calefação. Então, por exemplo, eu estou dentro de casa agora, nós estamos lá fora, tá 2 graus agora, mas dentro de casa a gente está aqui com 22 graus e meio de camiseta, tranquilo. Caramba, toda uma infraestrutura assim, né? Em torno disso, sim. Né? Massa, e o legal é que, pô, você é do sul, né, cara, originalmente do sul, né? E mesmo assim deve ter sofrido um pouco dessa mudança aí, né? Sem dúvida, né? Porque lá a gente tem frio, mas também não é tão intenso e não é um período tão longo, né? Aqui começa a esfriar mais ou menos em outubro e começa a esquentar de novo lá para abril, né? Março, por aí, abril. Que começa a passar dos 10, 12 graus, eu digo. Como? Há quanto tempo você está aí na Alemanha? Eu tô aqui já faz 7 anos. 7, cara. Quando tu saiu
eu tenho essa curiosidade. Quando tu saiu do sul, né? Tu foi já direto do sul, né? Eu acredito, né? Sim, isso mesmo. Então, quando tu saiu, tu tinha uma coleção de bonsai, tu levou alguma coisa, tu desfez de tudo, começou do zero. Como é que foi esse negócio aí? Porque bonsai, assim, pra gente é muito coleção, né, cara? Exato. Sim. Imagina... E aí, como é que foi essa parada? Cara, eu tenho que rir para não chorar, na verdade. Para mim foi bem traumático, porque eu tinha 100 e poucas plantas comigo, né? É claro que a grande maioria em trabalho, mas eu tinha pelo menos umas 30 plantas por aí que já estavam comigo há mais de 10, algumas há mais de 15 anos, né? Isso na época. E um grande amigo meu, era amigo meu na época, ele pediu para alugar a minha casa e pediu encarecidamente que eu deixasse as minhas plantas lá, porque ele ia cuidar. Expliquei para ele como é que cuidava, como é que regava e tal, né? Os cuidados posteriores eu iria indicando, mas pelo menos para cuidar com a rega e tal, que é o principal, básico, na verdade, né? Por enquanto, né? O básico do básico. Enfim, ele cuidou das plantas muito bem durante um tempo, né? Só que ele também trabalhava como representante comercial e, infelizmente, ele teve que se ausentar durante 2 semanas, e nessas 2 semanas deu uma onda muito forte de calor lá, onde praticamente todos os dias dava temperaturas de 40 a 45 graus. Caramba! Né? E as plantas ficaram 2 semanas lá nas prateleiras sem uma gota de água, e eu perdi praticamente todas as plantas que eu tinha, todas. Me sobrou um pé de ipê amarelo que eu tinha, um pé de ipê rosa, né, que é o que chama de ipê roxo, tá? Mas que eram plantas muito, muito novinhas, assim, porque estavam no chão. E um pé de umbucho que eu tenho lá, que já tem mais de 100 anos de idade. É uma das plantas que eu mais tenho carinho, porque foi a planta que eu empreguei por primeiro aí algumas técnicas, como galho de sacrifício e tal, né? E essa planta, ela é uma planta grande, claro, né? Ela tinha 70, na época tinha 75 centímetros de altura, uma planta com uma base bem larga, aí estava com uns 15 centímetros já quase. E essa planta, ela estava num vaso, e esse vaso estava no chão. Esse vaso acabou rachando, e ela botou raízes no solo e foi. Né? E por conta disso essa planta conseguiu sobreviver. Algum tempo depois aí nós cancelamos o contrato do aluguel, né? Porque venceu e tal. Minha cunhada alugou lá, começou a cuidar novamente da planta, e depois de um tempo então foi tirada e levada para casa de um outro amigo meu, e hoje foi novamente transportada para casa de um outro amigo, que é o Marcos Fernandes da MF Cerâmica. Tá lá com ele agora. Essa planta me mandou vídeo ontem, inclusive, quando ele pegou ela. Tá toda apodrecida por dentro, toda comida e tal, mas eu vou dar um jeito de a gente recuperar e fazer um trabalho ainda bonito nela, como a história de sobrevivência dessa planta merece. E foi assim, cara, infelizmente, que eu perdi todas as plantas que eu tinha no Brasil. Para mim isso foi muito, muito, muito traumático, cara. Eu acho que eu entendi por que você falou que estava na casa de sob os cuidados de um cara que era seu amigo. E foi traumático 2 vezes, né? Rapaz, não é fácil. Foi não traumático é fácil, deixar, e foi traumático saber que estava morrendo, cara. E não poder fazer nada, né, cara? Exatamente. Cara, longe. Verdade. Porque vir para cá sem poder trazer nada, né? E quando a gente chegou aqui, nós estávamos também num apartamento onde eu não tinha nem sacada, nem nada. Então eu não tinha como ter plantas, porque o aquecedor aqui normalmente eles ficam embaixo das janelas, né? E então tem que ter muito cuidado, porque é complicado. No inverno tu não tem onde botar as plantas, né? Se eu tivesse qualquer coisa, eu teria que ter dentro de casa, porque eu não tinha sacada.
Mas eu botei uma floreira para fora da janela e aí comecei a brincar com algumas mudinhas, algumas estaquinhas e tal, pelo menos para ter essa diversão, já que eu não podia ter plantas maiores pela falta de lugar mesmo, não tinha a mínima condição de ter nenhuma planta. Depois a gente mudou para um outro apartamento, aí já com sacada e tal, e aí eu comecei novamente do zero a trabalhar plantas, né? Que E aí de legal, cara. pouquinho em pouquinho a gente vai melhorando a qualidade delas. Eu gosto de curtir a evolução das plantas, não me preocupo com pressa de ficar pronto, nem isso e aquilo. Eu quero curtir o trajeto, é isso que me faz feliz. Então é isso que eu faço. Eu pego plantas para trabalhar e vou formando elas, vou montando elas, né? Mas a grande maioria das plantas que eu tenho hoje não são plantas de uma coleção particular ou algo assim, né? Claro, são plantas minhas, que eu tenho todo o carinho do mundo, mas são plantas que eu uso basicamente para os meus cursos, para minhas aulas, né? Então é importante que eu encontre plantas onde eu possa mostrar alguns trabalhos, possa mostrar como reconhecer defeitos, enfim, como a gente consegue trabalhar uma planta, como é que a gente consegue reverter algumas situações. Entendi. É mais você faz uma escolha assim de voltado para uma didática do que você dá de aula online, né? É isso? Exatamente. Então eu pego as plantas com base naquilo que ela tem como potencial de aprendizado para os alunos, Olha que né? Não legal, são, cara. tá? São E, plantas e atra... pensadas pro curso, assim, 100%, então, né? Exatamente, né? Para que as pessoas possam aprender tudo que se faz na planta, cada etapa, cada processo, porque isso é importante, né? Muitas vezes a gente vê vídeos na internet de demonstrações, né? Aquele show, toda aquela pirotecnia e tal, e as pessoas acham que é isso que acontece Que na não. vida real, né? O cara E Exato, acha não, que aquilo não. uma semana o bonsai vai sair pronto, né? E exa acabou, não tem que exata, fazer mais nada, né? exatamente, né? Eu também faço demonstrações, inclusive tive a grande honra de ser convidado no ano passado para ser o demonstrador do evento em homenagem ao Dia do Bonsai aqui na Alemanha, na cidade de Essen. Infelizmente, por conta da pandemia, esse evento foi cancelado, né? Esse ano já estava remarcado, mas provavelmente nós vamos ter que cancelar de novo, porque nós estamos em lockdown aqui já desde uma semana antes do Natal, começou o lockdown e se estendeu aí, já está no dia 14 de fevereiro e talvez siga adiante ainda. Então não tem nenhum tipo de evento, não tem nada, né? Então, mas eu fiquei muito feliz disso. Só que isso é algo que não é o que acontece normalmente, né? Porque as plantas para uma demonstração, elas já são preparadas para aquilo. Então a gente vai lá e faz a estilização num tempo pré-determinado, com aquilo que a gente tem para trabalhar na hora e naquele tempo, né? Então quando a gente trabalha uma planta em casa, o processo é completamente diferente porque a gente vai tratar então de toda a preparação da planta até ela chegar num nível onde ela realmente possa ser estilizada, né? Essas plantas de demonstração, elas são plantas que já foram pré-trabalhadas e aí estão ali para a gente finalizar o processo de Já trabalho, né? carrega Então uma história, já a planta, assim, né? exatamente, exatamente. Boa. Então eu procuro pegar plantas onde as pessoas possam conhecer a realidade como ela é. Mais Legal. próximo Parece do dia até, a um, dia, né, Alisson? parece até uma redundância, né? Mas é isso aí. Muito massa, muito massa. Pô, e uma coisa que eu até fiquei curioso aí, cara, essa escolha sua hoje, assim, de árvores, pensando numa ideia didática, né, e que, como você falou, ela acaba entrando para sua coleção, você vai cuidando e tal. E isso, cara, o quanto mudou o seu olhar como bonsaísta, escolher árvore assim, ou isso já fazia também parte de você? Isso na verdade sempre fez parte de mim, né? Eu nunca gostei de comprar coisas prontas. Eu sempre gostei de eu fazer, né? De eu construir. Eu foi assim com tudo quanto é coisa, tá? Não é apenas com o bonsai.
Eu gosto muito de entender o processo e aprender a construir sozinho, aprender a fazer sozinho. A gente tem que entender o processo. Sem entender o processo, a gente nunca vai ser capaz de adaptar, de adequar isso à nossa realidade. E no bonsai, isso é um fato essencial, cara, porque como nós estamos lidando com planta, é um ser vivo. Dentre esse ser vivo, existem inúmeras espécies que têm necessidades diferentes, que têm características diferentes, né, de tudo, de crescimento, de necessidade de água, de necessidade de nutrientes, de necessidade de insolação, necessidade de substrato, enfim. Não existe como a gente colocar essas coisas dentro de um mesmo balaio e ter uma resposta pronta, né? Então, para mim, essa parte de ter que entender algo foi o que eu sempre gostei. E no bonsai, isso é simplesmente essencial. Se a gente não se preocupar em entender as coisas, a gente sempre vai ser um papagaio, repetindo aquilo que os outros estão falando e fazendo, mas sem ter a mínima consciência do que realmente é. Pessoal, inclusive tem uma coisa muito interessante aqui na Alemanha com relação às exposições de bonsai, pelo menos as exposições regionais aqui, é que a pessoa, para poder participar dessa exposição como expositor, obviamente, né, ela precisa comprovar de que ela tem a planta por no mínimo 2 anos. Que massa isso. Que legal, cara. Tá? Isso é muito bom. Sabe por quê? Porque é o seguinte, eles não querem que ninguém aqui compre algo pronto e vá lá expor o trabalho de uma pessoa, de outra pessoa, aliás, em seu nome, né? Então, para que uma pessoa possua uma árvore com nível de exposição internacional durante 2 anos e conseguiu manter ela com a qualidade de exposição internacional, isso significa que a pessoa realmente sabe o que está fazendo e já tem parte de trabalho dela ali no meio, né? Então isso evita que pessoas, né, que qualquer pessoa que não tenha conhecimento sobre bonsai compre uma planta que foi colocada em alguma outra exposição, por exemplo, e traga para expor em seu nome, tirando assim o mérito do trabalho de outros bonsaístas, e foi realmente quem construiu a planta. Então eu acho isso muito legal, porque uma planta desse nível, principalmente aqui na Europa, tu pode tranquilamente matar ela de um ano para o outro, ou ela em 6, 7 meses pode perder já completamente a forma, né? Já perdendo toda a qualidade que ela tinha à disposição e precisa ser refeita, em muitos casos, as ramificações, principalmente a parte da ramificação fina e redução de entrenose, tamanho de folhas e tal. Então isso eu acho muito legal, porque tu tem que, mesmo que tu tenhas comprado algo já muito bem encaminhado ou praticamente pronto, tu tem que ter sim essa construção no sentido de cuidar adequadamente dessa planta, né, entender muito bem, dominar o cultivo, para que ela possa no mínimo manter a qualidade dela, e aí já tem influência tua nesse resultado. É uma preocupação estética e do artista, sim, né, cara? Exatamente. Boa. Como é que funciona como que eu vou provar, entendeu? Tipo, que eu tô com essa árvore há esse tempo. Como é que o pessoal se organiza aí para isso? Ou por fotos, ou por comprovação de alguma outra exposição que essa planta já participou com o seu nome. Ah, boa. As exposições são anuais aí, ou não? Sim, normalmente sim, né? Normalmente são anuais, tá? E como é que funciona o cara que é o colecionador? Porque, tipo assim, tudo bem, a gente, pelo que você falou aí, isso aí tá muito referente ao bonsaísta, né? Mas a gente sabe que no meio do bonsai tem muitas pessoas que não colocam a mão na massa, são mais colecionadores, né? E aí, sim, tipo, como é que funciona? O cara é colecionador, aí ele compra uma árvore, mas quem mantém essa árvore é um artista que trabalha para ele e tudo mais. Esse tipo de árvore é aceito? Tem um pré-requisito diferente? Como é que funciona? Não, aí eles aceitam normalmente, mas de todas as formas tu tem que comprovar que a planta está em teu poder já há 2 anos. Né? Pelo menos assim, aqui... mesmo assim, pelo menos aqui nas exposições que eu já frequentei, né? Muito massa.
Muito massa. Tá? Eu acho isso muito legal, cara. Acho isso muito, muito interessante. E é um estímulo total, assim, pro cara que tem a planta e que quer mostrar ela numa exposição, né? Claro, Isso claro, empolga o sem cara a dúvida tá nenhuma. sempre em cima ali da planta, né? É. Pra conseguir apresentá-la, né? Inclusive em algumas exposições regionais aqui, que já tem plantas de uma qualidade fantástica, tem alguns expositores colocam sequências de fotos com o histórico da planta, né, através das fotos. E eu acho isso muito legal, porque principalmente para quem não é do meio, né, que está indo visitar uma exposição dessa pela primeira vez, por exemplo, às vezes a pessoa vê a planta ali, mas não tem ideia de todo o trabalho que existe por trás e de como a planta era antes, né? Até chegar a um ponto daquele ali, quantos anos de trabalho existe em cima, né? Quantos anos de dedicação e de estudo para poder conseguir chegar naquele momento. Então, isso eu acho muito legal também, cara, porque dá oportunidade para quem não é do meio conhecer um pouco mais do que é a história daquilo que ele está vendo. Porque uma coisa é a gente ver uma obra de arte na nossa frente, outra coisa é a gente saber como é que ela foi feita, qual a história dela. Isso muda completamente o significado daquilo, né? Isso traz um lance que eu comento sempre com o André, assim, que a arte precisa falar pelo artista, né, cara? Com certeza. O cara... a impressão digital, digamos, dele é a arte É. final, né? E você tendo Bem, esse histórico, eu acho que nossa, é sensacional isso aí, pra quem tá vendo, assim, né? É bem isso, cara. É bem isso. Eu acho isso importantíssimo. Eu acho importantíssimo. E aí, quando você tá de frente, porque tu foi pra Trofe, né? Você foi lá pra Trofe, né? Foi E, porra, algumas vezes já. cara, aquilo ali eu nunca fui pessoalmente, né, meu? Mas eu fico vendo, devorando por vídeo, né? E Aham. babando e sonhando com aquela coisa e tal. Me diz uma coisa aí, tu foi lá, pisou lá, tu olha pro Brasil, você se mantém otimista ou não? Cara, eu vou te dizer, eu me mantenho muito otimista. Que bom, Muito Que otimista, legal. tá? que bom, fico Na, mi, feliz. na minha opinião, cara, o Brasil está num caminho muito bom mesmo, tá? Porque não é porque os professores de fora são melhor ou algo disso, não, não é isso. Mas é uma mentalidade diferente, é uma metodologia diferente, enfim, eu acho importante a gente aprender isso também, né? E principalmente aprender no sentido mais profundo da palavra, de realmente entender e conseguir adaptar todas essas instruções à nossa realidade brasileira, às nossas espécies, ao nosso clima, ao nosso tipo de solo, à nossa adubação. E claro que existe um caminho muito longo ainda a ser percorrido até que a gente consiga dominar algumas espécies, né? Algumas já estão muito avançadas, a gente já tem bom material didático sobre elas, mas tem muita coisa ainda para ser explorada, né? Para que a gente possa aprender, gerar material e tal. Então eu vejo, cara, com os melhores olhos do mundo essa evolução do bonsai no Brasil, né? Nós temos bons bonsaístas, temos gente que fabrica bons vasos, fabrica boas mesas, temos bons professores, bons profissionais, enfim, temos uma infinidade de espécies maravilhosas. Eu sou um verdadeiro apaixonado, cara, pelo nosso país e por todas as maravilhas que ele pode oferecer. E, em breve, ainda não sei exatamente quando, mas eu voltarei o mais breve possível. Oh, Pode que ter legal, certeza absoluta, cara. cara. Pode ter Já certeza pensou? absoluta. Tomara que seja para São Paulo, hein? Já pensou? Já vai rolar o podcast ao vivo já, né? A, Rapaz. Dá, meu dá querido, um violãozinho, dá um violão na mão do homem, tá bom, gente? Tudo certo. Se não sair uma árvore, sai uma música, né? cara, eu gosto muito dessas coisas, prezo muito pelas amizades mesmo.
No final do ano passado, perdão, 2019, 2020, final de 2019 e início de 2020, eu tive no Brasil de férias e aproveitei também, já fizemos um workshop de bonsai lá no sul, né, na minha cidade. Foi muito, muito além do que a gente imaginou, de pessoas e de tudo. E, cara, como eu digo, o que a gente menos vai aprender aqui é sobre bonsai. Mas sobre amizade, sobre companheirismo, foi algo assim realmente sensacional. Depois que terminou o workshop, nós fizemos um costelão lá inteiro, assado no fogo de chão, para todo mundo. E aí terminou o workshop, foi só pegar o violão e partir para o abraço. E aí a festa foi grande. Aí a festa foi grande. Churrasco no sul quase não é gostoso, né? É clássico, né? Claro, costelão, Inclusive a música também foi bem típica, pelo que eu vi, né, Alisson? Sim, sim, nós tocamos. Eu toquei muito tempo em barzinho, né? Eu, a minha esposa, meu tio, nós tocamos bastante tempo em barzinho. Meu filho toca muito, muito mesmo. Toca de tudo: guitarra, cajón, contrabaixo, teclado, tudo quanto é coisa. É fera mesmo no Que negócio. massa, E velho. nós participamos durante muito tempo também em festivais de rodeio, né? Tem caminhão de troféu de rodeio lá em casa, da gente cantando e tal. Fomos bicampeões brasileiros, fomos inclusive para Brasília defender o nosso estado cantando e tal. Foi muito legal, cara. Foi uma experiência muito, muito bacana. Foram duas coisas que eu sempre gostei demais, assim, com relação à arte, né? Foi da música e do bonsai. Muito legal. Como que é o nome do gênero mesmo musical aí que você tocou lá? Tem um Lá nome nós tocamos específico? muito música nativista gaúcha, né? Olha que legal, Nativista cara. gaúcha, cara. A música Eu nativista gaúcha. nunca A tinha ouvido música falar, né? nativista ela é um pouquinho diferente, porque ela é uma música normalmente que tem letras muito mais profundas, com um significado muito bonito. Enfim, é uma coisa um pouco diferente, é mais para sentar e escutar mesmo. É quase uma coisa folclórica, assim, né? Sim, é folclórico, sem dúvida. Muito bom. E Né? é o que está em Eu acho falta muito hoje em legal. dia, né? Mas, Total, né? mas a gente, pelo fato de. Eu toquei em barzinho desde os meus 14 anos, né, cara? Eu tô com 43 agora. Comecei a tocar violão com 11 anos, com 14 eu já tocava em barzinhos direto. E sempre foi muito legal, porque em barzinho tu aprende de tudo, né, cara? Então, MPB, samba, rock, enfim, tudo quanto é coisa, sai um pouquinho de cada coisa aí, Aqui em na casa brincadeira. também nós fazemos esse caminho. Eu e minha esposa também tocamos em barzinho. Hoje eu não Pá, toco, que legal, cara. não muito assim, por conta da atividade com vídeo, assim, que eu Claro. tenho trabalhado, né? Aham. Mas a escola e banda baile é uma escola mesmo, né? Imagina, cara. Imagina. Você aprende de tudo e, cara, Show. você quebra um monte de paradigma, na verdade, né? Acho que todo Sim, sim, sim. músico, quando começa, tem aquela coisa de se fechar num estilo e você sai pro Aham. mundão, você vê que a história não é bem assim, né? Exatamente. Exato, né? Muito legal, né, cara? Muito legal. Você Meu acha que querido, essa questão do ser músico em relação ao bonsai, você foi primeiro músico pelo jeito, né? Depois você foi conhecer o bonsai. Você acha que você chegou no bonsai com uma sensibilidade artística mais aguçada ou para você não? Tem nada a ver música, música, bonsai, bonsai. não, sem dúvida nenhuma, toda arte complementa a outra, né? Porque para qualquer tipo de arte a gente tem que ter sensibilidade, caso contrário, vai ser algo sempre mecânico, né? Não vai ter alma naquilo que tu está fazendo. E agora a questão do bonsai, da música, cara, é assim, o bonsai ele chegou para mim oficialmente como bonsai depois do que a música, né? Mas extraoficialmente, sem eu ter a mínima noção do que era, o bonsai chegou para mim muito antes do que a música. Eu tinha aí 6, Ah, 7 anos é? de idade, mais ou menos. Lá a gente sempre cuidava do quintal, cuidava das coisas com a minha nona, né? Ia cortar capim para as vacas, fazer as coisinhas. E
A minha nona, quando eu cuidava do quintal com ela, cara, uma vez eu achei uma plantinha que depois eu fui descobrir que chama de brilhantina. Lá no sul eles chamam de brilhantina. É como se fosse uma leguminosa pequenininha, mas ela é igualzinha a uma árvore mesmo. Com as folhinhas muito pequenas, um tronco bonito e tal, só que ela é toda verdinha, é uma leguminosa, né? Sim. E, cara, eu me apaixonei por aquilo ali. Sempre gostei muito de miniaturas de natureza, de coisas assim. Eu me apaixonei por aquilo ali e pedi para ela um cantinho no quintal ali, onde ela plantava os alfaces. Pedi um cantinho para mim plantar aquilo ali, que eu queria cultivar um canteiro daquilo ali. Não é para comer, não é para nada, mas simplesmente porque eu achava lindo. E aí começou a minha paixão pelo mundo das plantinhas em miniatura. E uma vez, eu não lembro o que foi feito, cara. Eu sei que uma delas quebrou, né? Eu já tinha várias, assim, porque aquilo vai se multiplicando. Uma delas quebrou e eu, na ingenuidade, eu botei na terra aquilo ali na esperança que vivesse, né? E viveu. E aí foi a primeira vez que eu fiz uma estaquia sem ter a mínima noção do que era e fui descobrir isso muitos e muitos anos depois, né? Mas foi assim que começou, na verdade, minha paixão por essas plantinhas. Depois, claro, né, o filme, o Karate Kid, aquelas coisas todas que todo mundo da minha época viu e gostou. Mas quando eu entrei na faculdade, teve um grande amigo meu, que é inclusive meu padrinho de casamento, Elano Rodrigues Pessato, e ele tinha um bonsai. Ele me apresentou e no final nós fomos, porque é normal de estudante, cara, dividir apartamento, né? E ele me convidou para dividir apartamento com ele. E ele tinha um bonsai. E eu fiquei apaixonado por aquilo, cara. E ele tinha um livro, todo em espanhol, na época, que ele me emprestou. E disse, não, pode ficar tranquilo que eu vou te ensinar, vou fazer um para ti e tal. E aí a gente começou, né? Nessa brincadeira e foi fazendo e tal. Enfim, depois ele parou com o bonsai e eu segui adiante, né? Que E loucura. eu segui adiante, cara, e tô aí até hoje. Era o livro do Naka ou não? Cara, eu não lembro mais, sinceramente, de quem era o autor do livro, mas era um livro muito, muito bom mesmo, sabe? Bem explicado e tudo direitinho. Mas aí, cara, eu gostaria até de entrar num ponto, porque o que que acontece? Na época tinha pouca informação, né? Eram livros e algumas revistas e tal, mas pelo fato de eu morar também em cidade pequena, nunca tive acesso a grandes literaturas nem nada. Meu pai trazia algumas coisas quando viajava, e aí quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a ver aquilo ali, comecei a buscar um pouco mais de informação, eu comecei a colocar em prática, né, nas plantas que eu tinha, e a grande maioria morria. E eu lia, relia aqueles livros, aplicava as técnicas com o livro do lado, olhando, lendo na hora e aplicando. E daqui a pouco a planta morria. Disse, mas o que está acontecendo, cara? Tá tudo certo. O que será que acontece que a planta morre? Né? E foi aí que eu aprendi que o maior mestre do bonsai que existe é a própria planta. Porque a gente pode fazer o que ela quiser. Aliás, o que a gente quiser, né? Se ela disser tá errado e pronto. Não tem meio termo, né? Não existe meio termo, cara. A planta é que vai nos dizer se a gente está certo ou está errado. Eu posso dizer que tal substrato é bom para tal planta. Se a pessoa bota a planta nesse substrato e a planta não reage bem, eu estou errado e ela está certa. Simples assim, né? E Exato. aí começou isso, cara, e eu comecei a ficar muito encucado com aquilo porque eu matei muita planta. Muita planta. Mas eu sou do signo de Virgem, sou um cara muito observador. E quando eu me determino a fazer uma coisa, eu procuro fazer sempre o melhor que eu posso fazer, né? Então, através da observação das plantas, eu comecei a perceber o que eu estava fazendo de errado. A observação das plantas, cara, me trouxe em torno aí de 70% do conhecimento que eu tenho hoje, tá? E o resto aí aprendi com outras pessoas em cursos, workshops e tal. Mas na época eu não tinha acesso a isso.
Então eu aprendi sozinho, por acertos e erros. Tem um lado muito bom nisso, né? Porque isso me fez aperfeiçoar cada vez mais a observação das plantas, aprender a ler o que a planta tá escrevendo para mim, né? Aprender a Aham. interpretar ela. Agora, por outro lado, isso foi muito ruim porque me custou muito tempo, muito dinheiro e muita frustração, né? Porque a gente leva muito tempo para, através da observação de resultados, aprender sozinho, a gente leva muitos anos para aprender o que a gente pode aprender em 2 semanas. Sim. A gente também gasta muito dinheiro porque a gente vai acabar matando muita planta, né? Vai gastar muito adubo, vai gastar muito substrato, vai gastar muita água e tudo isso vai ser jogado fora porque na grande maioria das vezes a planta morre. E a frustração porque, pô, quando a gente bota o nosso carinho, a nossa dedicação, o nosso trabalho em cima de algo, a gente quer que aquilo, sem dúvida nenhuma, sobreviva, principalmente se tratando de uma planta, né? E aí a planta acaba morrendo, isso gera uma frustração muito grande, né, cara? Por isso que eu sempre que eu posso, sempre que eu tenho oportunidade, eu estudo mesmo, né? Boa. Faço workshops, faço cursos, sempre que eu posso eu tô buscando evoluir, porque isso, na minha opinião, é a maneira mais rápida, mais segura e muito mais barata de a gente fazer um trabalho bem feito e se aperfeiçoar na arte que a gente ama. Boa. Muito legal, cara, toda essa vivência aí, né? Infelizmente a gente acaba, igual você falou, perdendo muita coisa quando não tem acesso à informação. Só que não deixa de ser uma escola que vai te formar enquanto artista, enquanto bonsaísta, né, cara? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Por isso que ela tem o seu resultado muito positivo e isso se reflete hoje na observação das plantas, na capacidade de leitura das plantas. Porque isso a gente só consegue através da observação, não tem como. Pô, Pequinha, agora chegou aquele momento massa, Massa! cara. Aquele momento que todos estão aguardando, né? Com certeza, um momento massa. Ele tá aí com o bonsai de firme, né? Poxa, fazendo coleções de camisetas de bonsai sensacionais. Bonsai de firme é você vestindo bonsai. Pô, cara, a gente também não pode esquecer do PP, né? Ele que faz mesas artesanais aí de muita qualidade pro seu bonsai. PP Display Bonsai é arte pra sua arte, cara. Massa demais. Também agradecemos aí Bonsai Arte Viva, que é uma loja e uma escola de bonsai para você que quer iniciar e se aperfeiçoar também. Fica em Jundiaí. Bonsai Arte Viva é um novo estilo de vida para você. Pô, cara, é massa mesmo essa galera, hein? Show! Cara, aí entra uma outra coisa interessante, voltando um pouco no assunto que a gente estava, né, que tu falou, Pequim, da questão da Neulanders, né, que é e realmente é um sonho visitar uma exposição, um evento de esporte, porque não é apenas a exposição, né, a exposição é uma parte da Neulanders, mas por fora existe uma estrutura de comércio que é algo fantástico de ser visitado. Né? Tem plantas lá sendo comercializadas que você pode tranquilamente pegar e botar em qualquer exposição aí. Uau! Coisa, coisa de realmente Alto excelente nível, assim, qualidade, né? tá? Inclusive, há 2 anos atrás, na penúltima que eu fui, faz 3 anos que eu vou seguidos, tá? E porque aqui fica a mais ou menos, dá umas 2 horas e pouquinho aqui de casa. É na Bélgica, mas a região da Alemanha que eu moro é já na fronteira praticamente com a Holanda, né, e com a Bélgica. Então aqui para mim ir para a Holanda, para mim ir para a Bélgica é tudo muito pertinho, muito perto. Uma coisa que é interessante, cara, a primeira vez que eu fui, cara, eu voltei chorando. As pessoas não acreditam, acham que eu sou louco, mas eu sou assim, cara, porque eu amo tanto isso, cara. Eu vivo essas coisas com tanta intensidade que eu não sei explicar, cara, de verdade, de verdade. Mas eu voltei de lá chorando sozinho dentro do carro, igual um palhaço, sabe? E porque é algo que enche os olhos de todo mundo que é apaixonado pela arte, né? Por alguns motivos. Primeiro, porque lá você tem
acesso ao comércio de plantas de excelente qualidade, tanto de material de plantas brutas, assim, até plantas prontas. Tem a parte da exposição, que é algo sem comentários, né? É uma escola gigantesca, você poder participar de uma exposição dessa e analisar as plantas com carinho, com cuidado, se aprende demais mesmo. E sem contar a oportunidade de você participar de workshops ou de conhecer pessoalmente grandes nomes do bonsai, né? Na Noilanders, por exemplo, eu tive a oportunidade de assistir workshops e assistir demonstrações, né? Participar de pequenos cursos ali com grandes nomes do bonsai mundial, como o Kunio Kobayashi, Bjorn, tá? Como Harry Hareton, a Maria da Croácia. Cara, ia ser demais, né, cara? Ela é demais, né, cara? Ela é muito boa, ela é muito boa. É aluna do Walter Paul, né? Sim, ela é muito boa. O mais bobo aí vem de patinete pra Saci, né? É bem isso, né? Então lá tu conheces, tu tem a oportunidade de conhecer essas pessoas, de conversar com elas e tal, né? Que é algo que eu acho fantástico, ter a oportunidade de estar ali, conhecer essas pessoas, ver elas apresentando o trabalho delas, contando a história das plantas, quanto tempo, maneira que foi formada, né? Você ter a oportunidade de ver essas plantas ao vivo é algo sensacional, é muito diferente de a gente ver por uma tela, né? Através de um vídeo ou algo do gênero. É algo... Se materializa tudo que você já viu ali, sim, né? Sim, e tu tem condições de prestar atenção nos detalhes que são impossíveis de a gente ver através de uma tela, né? Então, exatamente. O convívio, né? Exato. Então eu acho algo fantástico, assim, e a oportunidade que eu tive, cara, de fazer workshop com essas pessoas aí, me enriqueceu demais, né? Porque são visões muito diferentes. O fato de eu ter a possibilidade também de ser aceito ali como aluno do Walter Paul, de fazer alguns cursos com ele, isso é muito bom, porque são visões muito diferentes, né? O Walter Paul tem uma linha bem mais naturalista, apesar de ele trabalhar de tudo, né? Então, os alunos lá têm liberdade total para escolher o estilo que querem trabalhar. Se quer fazer clássico, se quer fazer naturalista, enfim, cada um trabalha do jeito que quiser. Que legal, cara. Ele é bem aberto, então, a esse tipo de situação, assim. Muito, cara. Lá não tem nada. Cada um faz na sua planta, a sua planta, desenha ela da maneira que quer. Claro, ele está ali para instruir, para ajudar de todas as formas, mas se tu quiseres dizer assim, não, eu não quero uma planta naturalista, eu quero uma planta tradicional japonesa. Ele vai fazer e com maestria. Porque com certeza, bagagem ele tem, né? Exatamente. Né? Porque ele domina as técnicas para isso. Mas a linha dele é uma linha mais naturalista, assim, né? Isso é consequentemente, você acaba procurando ele por conta disso, né? Claro, porque... pela especialização, assim, dele nessa linha de bonsai, né? Sim, e foi algo diferente, né? Porque tem muita gente que trabalha já no estilo tradicional japonês, né? Eu queria aprender isso, claro, e aprendi. A base total, né? Também queria aprender um pouco mais profundamente do que realmente é o bonsai naturalista, maneiras de desenhos e tudo, e que no final, cara, eles têm coisas muito parecidas, né? Apesar de serem apresentações diferentes, mas a base de tudo é muito parecida. E é muito legal a gente poder somar esse conhecimento, porque isso te dá uma bagagem muito grande e te dá condições cada vez maiores de encontrar a forma com que tu deseja desenhar uma planta. Então, tem plantas que eu coloco um estilo mais tradicional, um desenho mais tradicional, porque, na minha opinião, aquilo ali é o que vai extrair melhor o potencial da planta. E outras, saber respeitar, exatamente. Né? E outras já parte para um desenho mais naturalista, porque eu acho que o talento da planta vai naquela direção. Mas para que isso aconteça, a gente precisa aprender um pouco de cada, né? Caso contrário, a gente fica um pouco limitado, digamos assim,
com relação à qualidade não a qualidade de desenho, né? Mas a qualidade final da planta, porque às vezes um desenho ficaria em um sentido, às vezes um pouco melhor do que em outro sentido. Cara, isso é muito legal você falar assim, por conta até da sua histórico, o seu histórico assim de observação, né? Do seu Sim, começo no bonsai. E para nós aqui que não tem o contato com essa galera, que você já teve o prazer de ter esse contato, só de olhar as plantas no Instagram ou em alguma foto, a gente aham. fica imaginando um mundo completamente que às vezes difere da realidade, né? Sim, E sim. como é que foi esse primeiro contato aí que você teve para se tornar aluno do Walter? Como é que foi Cara, isso foi aí, cara? numa exposição aqui no Museu do Bonsai, na cidade de Düsseldorf, que fica aqui 45 minutos, mais ou menos, aqui de casa. Aham. Tava eu, a minha esposa, meu filhinho era muito pequenininho. Meu pequeno era recém-nascido. Primeiro evento que ele foi no Museu do Bonsai de Düsseldorf foi uma demonstração com o Gabriel Romero, da Espanha. Meu filho tinha 9 dias, cara, de idade. Caramba, E eu levei ele enroladinho não, e não dava para perder, né? levei enroladinho, então batemos fotos aí com o Gabriel e tudo, que é uma simpatia, tá? É um cara maravilhoso. E tu olha que coisa bacana, cara, né? Muitas vezes tem gente que despreza, muitas vezes, né? O desdenha do Brasil, do bonsai, dos nomes que existem no Brasil, né? Mas, quando eu fui cumprimentar o Gabriel, né? E me apresentei dizendo que eu era do Brasil e tal, cara, a primeira coisa que ele falou, ele assim, eu sou amigo do Carlos Tramuja. Quando encontrar com ele, manda um grande abraço para ele. Então, olha que Caramba, bacana, tá? muito massa. Isso é show, cara. E quando eu tive a oportunidade de falar com o Bjorn na Noilanders, a primeira coisa que ele falou quando eu me identifiquei, falei que eu era do Brasil, ele assim, cara, eu vou esse ano no Brasil, lá no evento do Sim, museu. sim. Assim, olha só, cara, que legal. E assim, bah, que pena que eu não vou estar lá. É, Mas é, eu acho muito legal, né, cara? Eu sou muito patriota e faço questão de levar o nome do Brasil em qualquer lugar que eu vou. Todo mundo aqui me conhece como o brasileiro, né? Porque é assim que eu me apresento. Eu acho que a gente tem que ter muito orgulho daquilo que a gente é e daquilo que a gente tem, cara. com certeza, com certeza. Agora, uma coisa legal, cara, você falou de bonsai naturalista, né? E Uhum, aí eu vou contar uma experiência rápida, assim, do meu primeiro contato com... Quando eu ouvi falar desse assunto, foi por meio de conversas em internet. E por muito tempo não eram bons contatos, né? uhum. Porque por muito tempo, eu não sei como que é o histórico disso fora do Brasil, eu estou passando minha experiência daqui, né? Então, por algum tempo, aqui foi esse termo, né? Não sei se posso chamar de termo ou de estilo artístico, né? Mas foi usado muito no Brasil por um período, né? Depois foi quebrado, rapidamente isso foi quebrado, mas foi usado como desculpa, né? Para não se fazer um trabalho bem feito, né? E aí, no início desse termo aqui, ele deu uma certa manchada, né? Depois, logo em seguida, assim, com pessoas mais instruídas que começaram a falar mais disso, né? Até com o advento das lives, teve live com você, teve live com o Ladoso falando sobre isso. Então aí as coisas Isso. foram clareando. Quem não tinha um contato com pessoas como você e tal, e outros no Brasil que fazem bonsai nessa pegada, quem não tinha esse contato ficava muito à mercê dos papos, né? Sim. Até receoso assim, né? Só que assim, acredito eu que muita gente ainda não tem muita noção do que é ou não sabe o que é o bonsai naturalista. O que você poderia falar Exato. para a gente aí sobre isso? O que é o bonsai naturalista? Cara, muito, muito legal esse teu comentário, porque é exatamente isso que tu comentou, né? O que acontece é o seguinte, a falta de conhecimento
ela traz uma série de problemas em erros de interpretação, né? O fato do bonsai naturalista no Brasil, quando ele começou, foi exatamente a mesma coisa, né? Houveram muitas distorções de interpretação. E o que acontece é que as pessoas começaram a justificar trabalhos mal feitos, exatamente como tu falou, né? Começaram a justificar trabalhos mal feitos como sendo uma linha naturalista. E, na verdade, não é nada disso. O trabalho de um bonsai naturalista, ele é tão difícil quanto, ou mais ainda do que o tradicional, para que se faça bem feito, tá? E já vou explicar por quê. Porque não existe padronização, existe harmonização. Não existe padronização. Tu não vai dizer o galinho tem que ser daquele jeito, o outro tem que ser daquele jeito. Não, não existe. Porque a natureza, ela não tem reprodução fiel, né? A gente consegue se aproximar ao máximo dela que a gente pode, mas a gente jamais vai conseguir reproduzir com exatidão tudo aquilo que a natureza nos proporciona. Outro ponto importante para entender é que nem tudo que é natural é bonito, né? Certo. Existem coisas que a gente vai reproduzir porque é bonito e existem coisas que a gente vai ocultar porque são feias, né? A gente vai deixar de fazer. Então, o bonsai naturalista, ele não é simplesmente a gente pegar uma planta e deixar crescer de qualquer jeito, porque na natureza é assim, vai crescer de forma natural. Não é isso. O bonsai naturalista, ele não vai crescer de forma natural. Ele vai crescer de forma controlada pelo homem com aparência natural. São duas coisas completamente diferentes. Quando tu olha uma planta do Walter Paul, parece que tudo já nasceu ali daquele jeito. E, na verdade, não. Tudo é milimetricamente posicionado. Só que aí é que tu vê a qualidade do nível técnico que as pessoas têm. Porque tu olha para uma planta e tu diz, não, isso aí é natural, isso aí não foi feito. Aí está a maestria da técnica. Certo. Agora, isso para coisas bonitas. Quando o cara, eu já vi muito trabalho aí, que não vale nem a pena entrar no mérito da questão, Sim. mas que não teria qualidade absolutamente nenhuma nem para ser colocado numa sacada, e as pessoas botam aquilo ali como sendo bonsai naturalista, quando na verdade não é. É simples por a falta de conhecimento, falta de técnica e falta realmente de estudo e trabalho bem feito. Então são coisas completamente diferentes, né? Uma coisa é você ter entendimento e procurar reproduzir, se aproximar ao máximo da natureza. Outra coisa é você pegar uma planta, deixar crescer de qualquer forma e dizer que aquilo é uma representação da natureza. Entendi. Tá? Então, o bonsai naturalista, ele busca muito isso, essa aproximação máxima da natureza, porém, claro, utilizando os elementos bonitos que a natureza tem para oferecer. Certo. De disposição de galhos, de formação de copas, né? De disposição de raízes, de situações, por exemplo, onde não necessariamente se usa apenas vaso, mas se usa muita laje de pedra, muitas coisas assim, justamente para simular um realismo maior. O senso crítico tem que ser extremamente aguçado, assim, né? Muito mesmo. Tem que ter uma sensibilidade muito, muito alta para se fazer uma planta naturalista bem feita. E isso é extremamente difícil de a gente conseguir. Muito legal. Muito técnico, né? É muito técnico. No final das contas, né? Eu acho que você resumiu, acho que, pelo menos para mim, assim, foi quando você falou que é você olhar, parecer que é natural, mas foi milimetricamente colocado no lugar, né? Exatamente. Acho que esse é o ápice, né? Exatamente, porque esses tempos, inclusive, uma pessoa colocou num grupo ali e tal, que o posicionamento do galho através da aramagem não fica natural, né? Bom, a aramagem é um recurso que a gente usa para
posicionar o galho de uma determinada forma, né, para dar uma movimentação para ele e tal. Agora, se essa movimentação fica natural ou não, depende de quem modelou. A culpa não é do arame. Entendi. Certo. Né? Aí... É uma questão da aplicação da técnica, né? Exatamente. E eu fico com essa dúvida, assim, em relação... Às vezes eu me pergunto, caco minhas ideias aqui, né? O que é natural? Você está entendendo? Porque quando você olha, por exemplo, para um pitecolóbio, né? Agora é cloroleuco, né? Mas para um piteco, o Thornton que tinha no nome que ainda tem, né? Acho que é cloroleuco Thornton, né? Então o nome Thornton não é à toa, né? Exato. Então eu fico pensando assim, é necessário a exigência ou a gente pode ou não, né? Porque é um pré-requisito, né? Trabalhar ele para o que a gente diz ser natural, né? Ou a gente deveria ter uma leitura melhor do que é natural para cada espécie. E eu digo isso assim, porque eu tive contato com elas e tive contato, por exemplo, as caliandras da mesma forma, né? De troncos que se atravessam, que se entrelaçam, árvores que se fundem, elas se fundem, crescem uma no pé da outra, parece que é uma multitronco, mas foram várias que se fundiram, troncos atravessando e tudo mais, e o que seria o natural? Então eu fico pensando assim, a questão do bonsai naturalista em relação a isso, também visa olhar cada espécie para entender uma condução diferente, ou, né, isso é uma dúvida. E eu até queria abrir essa segunda pergunta para você. Você acha que nós, como bonsaístas, precisamos crescer nessa abordagem do que é natural? Você acha que ainda é raso para a gente isso? Cara, eu acho que, independente do assunto, eu acho que todos nós precisamos buscar o crescimento sempre, né? Inclusive, muitas vezes em grupos ou algumas coisas assim, as pessoas falam, mestre Alisson, mestre não sei o quê. Cara, de verdade, eu não me sinto bem com isso, porque eu acho que, em primeiro lugar, que eu não sou digno disso de forma nenhuma, né? De um título desse. Eu acho que é algo muito, muito além ainda da minha capacidade. Mas a única coisa que eu sempre respondo é o seguinte, cara, nós somos todos aprendizes e seremos sempre eternos aprendizes. Mesmo as pessoas que hoje detêm o maior conhecimento sobre bonsai, eles estão aprendendo diariamente. E todo mundo que aprende é um aprendiz. A gente pode ter diferentes tempos, né, e diferentes níveis de aprendizado. Isso sem dúvida. Mas eu jamais me colocaria de forma superior a alguém, né? Então, eu sempre busco evolução, sempre busco conhecimento, e a minha opinião é que quem quer se dedicar à arte deveria, de todas as formas, buscar o desenvolvimento constante, né? Buscar constantemente o conhecimento e a profundidade necessária em todas as áreas, em todas as espécies. No Brasil, nós temos uma infinidade de espécies que a gente ainda não aprendeu a trabalhar. Outras a gente está num caminho muito bom e outras já está bem avançado, já tem uma boa base, né? Citando o exemplo das caliandras e do piteco, por exemplo, eles têm formas específicas na natureza, da mesma forma que uma jabuticaba tem uma forma específica na natureza, né? E quando a gente coloca desenhos que não são típicos dessas espécies, na minha opinião, a planta fica bonita, mas ela perde muito da naturalidade dela, ela perde muito da característica jabuticaba, sabe? Da característica pitanga. Tu olha ela, tu sabe que é uma jabuticaba ou uma pitanga pela folha, pelo fruto e pela flor. Sim. Mas se tu trocar no Photoshop a coloração do tronco, a coloração das folhas, ela passa batido por muitas outras plantas. Por quê? Porque ela não tem uma forma característica do que a planta é na natureza. Porém, essas plantas têm formas específicas e mesmo assim são bonitas.
diferente da caliandra, por exemplo, né? Que a caliandra é um baraço, né, cara? Então, tu pegar uma caliandra e colocar ela dentro de um vaso e trabalhar ela na forma com que ela é na natureza, na minha opinião, não ia ficar bonito. Entendi. Não ia ficar bonito, porque ela particularmente não tem uma forma muito bonita na natureza, né? É um emaranhado de coisas que quando floresce fica um espetáculo. Então, o ponto alto dessa espécie, na minha opinião, é a flor e, claro, se tratando da espinosa, também a casca, né? Que é algo fantástico, sabe? Então, eu acho que a gente usar esses elementos, aí entra um outro ponto muito importante que diz respeito às duas linhas de bonsai, tanto do clássico quanto do naturalista, quanto qualquer outra linha de bonsai, que é o aprimoramento das coisas e colocar beleza naquilo. Porque a gente jamais pode se esquecer que o bonsai, além de a gente estar lidando com algo natural, a gente está lidando com a nossa capacidade, a nossa sensibilidade artística. Sim. Quando a gente se limita entre uma coisa e outra, eu acho que a gente acaba se perdendo um pouco no caminho, né? Porque existe uma linha que, em muitos casos, é muito tênue entre uma coisa e outra. Sabe? Então, tu pegar uma caliandra e colocá-la dentro de um vaso sem colocar nela a tua expressão artística, eu acho que a planta perde muito da beleza que ela pode representar. Sim. Porque a forma natural dela, particularmente, eu não acho bonita. Entendi. Né? Agora, a gente vê caliandras maravilhosas como o bonsai. E isso não é apenas uma representação fiel da natureza, mas é um melhoramento através da nossa capacidade, da nossa sensibilidade artística. Ou seja, a gente pegou aquela planta e elevou ao espírito máximo do bonsai, que é melhorar aquilo no seu grau máximo de beleza, de elegância. Sim. Sim, envolve o manejo, né? Sim, claro. Então, eu acho que existem plantas, a mesma coisa com a primavera, por exemplo, a bougainville, né? Que é uma trepadeira, dá varões retos, compridos e tal, e a gente vê bonsais lindos dessa espécie. Então, são plantas que são transformadas através da nossa capacidade em algo que supera em muito o que ela realmente é na natureza. Entendi. E o que você, eu até perguntar, eu acho que eu não me expressei bem, em relação à abordagem, né? Como que o bonsai naturalista vê essa diversidade de cada espécie, né? Uhum. E a oportunidade de potencializar isso, mas como que eu posso explicar? Dentro do próprio âmbito da própria árvore mesmo, da característica daquela árvore, né? Sim. Por exemplo, a gente comentou agora das caliandras, né? Que muitas vezes são uma toceira, né? É uma toceira. Sim. E aí tem um baita esforço para harmonizar aquilo lá. E quanto mais tronco, mais difícil harmonizar, né? É uma luta. Então, eu fico pensando em relação a isso, né? Porque é muito distinto, como você falou, uma jabuticabeira, uma pitanga, a caliandra e tudo mais, né? Mas como que é essa abordagem? Porque, assim, também, por um outro lado, pensando, estou querendo mostrar para você, na verdade, Alisson, trazer um outro raciocínio para que você possa me esclarecer de uma dúvida. Então, assim, tem o outro lado também, né? Daquele perigo da gente estar com aquela multitronco, por exemplo, bonita e até com alguns troncos que se entrelaçam, não que se embaraçam, mas alguns que se entrelaçam, né, de maneira harmônica e tal, né? E corre o perigo daquilo tudo ir para o serrote, para o cara fazer uma coisa que a própria árvore poderia dar mais, um exemplo, né? Uhum. Então tem essa contramão também, né?
E aí, como que é essa questão do bonsai naturalista em relação a esse olhar, né, para cada espécie e tudo mais? Por que eu estou perguntando isso? Olha só que coisa engraçada, né, cara? Tem o Andrija, né? Inclusive, quem não conhece aí no Instagram pode procurar, assim, né? Croácia também, conhece a Marija lá, né, e tal. Até trabalharam juntos. E tem uma árvore dele que me encanta tanto. Sabe no teatro, quando o pessoal acaba de dar o espetáculo e aí o pessoal se curva assim, né? Coloca o braço entre o tronco, se curva assim. Cara, tem uma árvore dele lá que tem um tronco que sai da parte, quem tá vendo de frente, né? Sai da parte esquerda assim da foto e cruza a frente do tronco. Parece que potencializando a reverência da árvore. Parece que realmente a árvore tá tipo depois de um espetáculo, assim, sabe? Só que aquele pequeno tronco, aquele galho ali que vem e cruza, ele está cruzando a linha de tronco. Sim. Entende? Só que depois, quem puder, depois eu até mando para você esse link aí, quem puder entrar lá, Andrija, tá, procurar essa árvore. É uma árvore maravilhosa, só que não é uma árvore que você vê desarmonia, né? Entendeu? Sim. Você não vê isso. Só que é um aspecto que já estava na árvore, ele poderia ter tirado, entendeu? Isso aqui está me incomodando, eu vou lá e tiro. Mas ele deixou. E aí eu fiquei pensando, nossa, cara, eu só tem essa árvore que eu vi assim até hoje, entendeu? Tipo, é algo que se ele tivesse tirado, a árvore não seria mais única, entendeu? Aí é que tá. Aí tu chegou no ponto de algo que eu ia comentar. Existem árvores que elas têm elementos que, de acordo com as regras, né? Que eu sempre digo, bonsai não tem regra, bonsai tem diretriz. Quem tem regra é concurso. Faz sentido. Porque a partir do momento que a planta é minha, ela é uma diretriz. Eu aplico se eu quero ou não, né? Ela é um conceito. Sim. Agora, se eu vou participar de um concurso onde eu vou me submeter a um julgamento, aí ela passa a ser uma regra. Porque a planta vai ser avaliada sob aquelas condições, né? Agora, existem plantas que têm algumas características que, de acordo com esses conceitos, essas características seriam eliminadas. Porém, a chave da questão e da sensibilidade e, acima de tudo, da coragem do artista é de romper também algumas barreiras e preservar, muitas vezes, alguns elementos que tornam a planta única. Por que essa planta te chamou a atenção? Exatamente por esse galho aí harmônico que estava cruzando a linha e de uma forma espetacular, visceral, assim, incrível. Pois é. Se esse galho não estivesse ali, essa árvore talvez pudesse chamar a tua atenção da mesma forma, porém não com a mesma intensidade. Sim. Né? E foi muito legal, no ano passado, eu tive de novo junto com o Walter Paul, e tem um cara que estava lá, trabalhando uma planta, que é uma planta, inclusive, que eles pegam muito na Croácia, né? Que é o Carpinus orientalis. Tá? A Marília, inclusive, trabalha muito forte com carpinos, porque é uma planta que eles têm abundância lá para coleta. E todas fantásticas, né? Coisa absurda. Exato. Aquilo. E essa planta, cara, ela tinha também um galho saindo, assim, completamente, digamos, fora dos padrões, né? E isso era a coisa que mais chamava a atenção naquela planta. Porém, ele era harmônico. Ele fazia parte da composição de uma forma muito boa, né? Mas, claro, se a gente fosse analisar apenas com um olhar baseado em conceitos e reprodução daquilo que já existe, a maioria das pessoas, sem dúvida nenhuma e sem pensar duas vezes, eliminariam aquele galho. Porém, aquele galho é justamente o que traz caráter para a planta. Certo. Então, esse galho foi preservado e a planta ficou muito boa. A planta ficou muito, muito boa, uma planta muito impactante. Por quê? Porque ela tinha algo diferente nela, algo que rompe algumas barreiras, mas que ao mesmo tempo fica harmonioso. E algo que é natural, né?
Exatamente. Aí que entra a questão, né? Só que aí é que entra essa linha tênue que eu falei, né? Sim. Porque é muito fácil as pessoas simplesmente começarem a deixar muitas coisas na planta que não fazem sentido nenhum, que não conversam com os outros elementos da planta, né? E Com a deixa ali e desculpa de diz, ser não, é natural, né? naturalista. Isso é natural, é isso que vai fazer a planta ser diferente, não sei o quê. Uma coisa é a planta ter um elemento diferente que entra em harmonia, que conversa com toda a planta. Outra coisa é a planta ter um elemento diferente que não conversa com absolutamente nada, é uma aberração lá no meio. Né? Então são duas coisas diferentes, porém o entendimento disso é que eu digo que é uma linha muito tênue, cara, porque realmente complicado de tu explicar, sabe? É uma coisa que a pessoa tem que ver e começar a aprender a sentir. Tem um lado intuitivo dessa coisa e entra muito o tato do artista, né? Exato. Aí que eu acho que a questão da arte pega bastante, né? Porque já não envolve tanto nem só uma questão fisiológica e tal, né? Mas é estético mesmo, né? Sim. E além da bagagem, né, que o artista carrega também para expressar tudo isso e ter essa consciência, né? Sim, sem dúvida. Para o cara deixar um elemento desse sendo harmônico, poxa, isso aí é muito difícil. É como você falou o ápice, lá no né? início. Para fazer isso é muito difícil, né? Não é uma questão de só ver meia dúzia de fotos no Instagram e sair fazendo, né? Não, e a pessoa para fazer isso ela tem que realmente saber o que ela está fazendo. Caso contrário, a planta não fica nada boa, né? Por isso que é importante a gente aprender a ler a planta, interpretar os elementos que a planta tem. Quanto mais a gente se aprofunda na leitura da planta, mais a gente consegue melhorar o nosso resultado final, a nossa sensibilidade, a nossa capacidade artística, né? Eu sempre digo que a leitura da planta, para mim o bonsai, né, para todo mundo que me pergunta o que é o bonsai para mim é a maior escola de vida que existe, e ponto final. O resto tudo vem só para agregar. Não existe como resumir entre uma palavra, outra, ou mesmo 4, 5 palavras, né? Mas bonsai para mim é realmente isso. Eu faço muita comparação com situações da nossa vida. E a leitura de uma planta é exatamente igual à leitura que a gente vai aprender da escola. Quando a gente está aprendendo a ler, a gente começa pelo alfabeto, depois começa a separar ali as vogais e consoantes, começa a formar as sílabas, depois começa a juntar sílabas e formar algumas palavrinhas, depois começa a juntar algumas palavras, formar pequenas frases, e depois de um tempo a gente já está aí lendo e escrevendo monografias, né? E com as plantas não é diferente. A gente vai começar, no início a gente vai ter dificuldade em ler a planta, interpretar o que a planta está nos mostrando, né? Só que com o tempo isso vai ficando já internalizado e a gente começa a fazer essa leitura de forma cada vez mais rápida, até que chega um momento que a leitura de uma planta é quase que instantânea e já é algo automático. A gente não precisa mais pensar para ver uma coisa, para ver outra. A gente bate o olho e já consegue identificar. Mesma forma quando uma criança começa a ler. No início ela tem dificuldade de identificar as palavras. Daqui a pouco a palavra pode até ter letra errada no meio, a gente consegue ler da mesma forma, né? E a Como planta, diz um amigo, horas de voo, né? São as horas de voo. E a planta é exatamente assim, cara. Agora, o que acontece? Infelizmente, existem pessoas que não querem aprender a ler a planta, mas querem interpretar uma monografia. Não é possível, não tem como. Sim. E aí a gente vê em muitos lugares de plantas muito boas, com excelente potencial, que pode ser plantas que podem ser muito bem exploradas, e muitas vezes a gente acaba vendo alguns trabalhos aí que são, infelizmente, não são aquilo que poderia ser pela planta que tem. E ao mesmo tempo a gente vê também plantas que não teriam nada de extraordinário nelas, e o artista consegue arrancar simplesmente algo fantástico
daquilo ali, né? Então, eu acho que a diferença está sem dúvida nenhuma no conhecimento, né, que a gente busca no nosso estudo e na nossa sensibilidade artística. Quanto mais a gente apurar isso, melhor vai ser o resultado dos nossos trabalhos. Caramba, hein, Alisson? A gente tem mais coisa em comum do que eu imaginava, hein, cara? Que bom! Fico muito feliz, porque tu é um cara que eu admiro demais, né? Rapaz, e essa questão da leitura, assim, que você comentou, a primeira vez que eu ouvi falar disso foi com o Nacho. E tenho estudado isso com o Paulo, né? Uhum. Então, isso você bate assim, vai de encontro totalmente, né? Muito legal. E, cara, eu também entendo, assim, essa questão da alfabetização, né? Porque é um texto visual ali, né? Sendo feito. Sim. Tem essa alfabetização, aí a gente começa a ler, né? E é engraçado que eu uso esse termo aqui com os meninos que vêm fazer aula em casa e tal, e meninas. E é muito legal, cara, porque eu falo para eles assim, olha, a gente precisa aprender a ler, né? Se alfabetizar, aprender a ler e tal. A gente vai começar a ler alguns textos complexos também, até chegar ao ponto de que a gente não só lê e escreve, mas a gente já consegue fazer uma poesia, né? Exato. Então, você consegue tratar elementos, né? Aquela coisa do artista, né? Cientificamente, uma pedra é uma pedra. Mas para o artista, não, né? Para o artista, uma pedra pode ser além de uma pedra, né? A diferença do... Como diria o poeta, né? Há uma pedra no meio do caminho, né? Tipo, e aí, que pedra é essa? Não é a pedra, né? Então, você consegue criar textos de uma maneira, com uma sensibilidade mais aguçada, alguma coisa mais... Não sei se você entende essa... Sim, claro que entendo. É a gente dar vida àquilo que tem na nossa frente. De uma forma mais poética, eu acredito que tudo é referência, né? O bonsai, pelo menos quando entrou na minha vida, entrou totalmente em contrapartida do que eu vivo, assim, que é a loucura, o imediatismo, tudo para ontem, precisa acontecer. E, cara, você tem que parar, sentar, analisar, e é só aí que você vai ter essa maturidade de chegar nesse nível que a gente comentava agora de saber ler e entender o que a planta vai oferecer de melhor, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E tudo passa de referência, né? Se você fica no raso ali, igual você comentou, às vezes você tira um elemento da planta que torna ela extraordinária. Só que se você não souber analisar isso aí, não ter referência do que é extraordinário, você vai ficar nesse mesmo ciclo aí, né? Girando. E nada acontece. Não tem um despertar do artista ali, né? Exatamente. Pra falar de correria, né? O Duri, ele grava vídeo, né? O Henrique Duri, ele grava vídeo. Só que você fala assim, poxa, é corrido e tal, né? Não, mas ele grava pra casamento, cara. Então, tipo, o cara casou hoje, quer assistir o vídeo do casamento dele na lua de mel. Sim, ele quer assistir o vídeo Cara, hoje já existe o Same Day Edit. Eu edito o casamento pro cara assistir na festa, Olha saca? aí, cara, é mesmo. Olha, coisa... você vê como... Já rola o Same Day. Você vê, a gente tá mais imediatista do que eu imaginava, hein, cara. Olha, o cara já tá... Que coisa. Doideira, cara. Mas é legal porque num caso desse o bonsai vem para contrapor toda essa loucura, né? Vem para balancear isso tudo, e porque eu acho que tudo que é extremo não faz bem, né? Sim. Então a correria demais não faz bem, da mesma forma que tudo parado demais também não faz bem, né? Eu sempre digo, a água é essencial para a vida, mas demais ela também afoga. Então, eu acho que tudo vai da quantidade, né? Sim. E hoje, na loucura que a gente vive, eu aqui também tenho uma carga bem forte de trabalho, de estresse e tal. E o que me tira dessa loucura toda, cara, são as aulas de bonsai. É uma coisa que eu mais amo fazer. E só para ter uma ideia, cara, tá? Muitas vezes eu começo da aula, porque eu dou aula na esmagadora maioria para alunos brasileiros, né? Também tem alunos em Portugal, tem alunos na Espanha, na Suíça, mas a grande maioria
são alunos do Brasil. Então eu sempre procuro, né, claro, com os alunos brasileiros, então eu coloco o horário do Brasil, né, depois o horário de trabalho do Brasil e tal. Só que aqui na Alemanha eu tenho, nessa época do ano, 4 horas a mais do que no Brasil. E no inverno, quando é inverno aí no Brasil, aqui eu tenho 5 horas a mais. Então, para mim começar uma aula às 6 horas ou às 6:30 aí no Brasil, aqui já são 10 horas da noite, na melhor das hipóteses, e 11 horas da noite, na pior das hipóteses. É o horário que eu começo a dar aula, né? Então, havia aproximadamente 1h30, 2 horas de aula, e aí depois até baixar toda a adrenalina e tal, eu vou dormir muitas vezes 2, 2:30 da manhã, e no outro dia eu acordo às 6 horas da manhã para trabalhar. Então, cara, assim, ó, o cara tem que realmente amar muito o que faz, porque financeiramente não vale a pena de nenhuma forma, né? Mas é isso que eu amo fazer, e é isso que me tira dessa correria, dessa coisa arada do dia a dia, sabe? Eu me canso fisicamente, mas descanso mentalmente. Que é isso que a gente mais aprendeu nesse período, principalmente de pandemia aí. Se a cabeça não tiver boa, não adianta você ter tempo, né? Exato. Exatamente. Alisson, fala um pouquinho aí, cara. Você acabou de lançar a sua marca pessoal, né? Isso. E aí, como é que... Primeiro, cara, por que você decidiu fazer a marca pessoal? O que tá rolando? Você achou que vai deixar... É para ter algo mais profissional? Como é que funciona? Por que você teve... Não, vou fazer a marca pessoal. Como é que foi isso aí, cara? Então, cara, isso já é uma coisa que já tinha na cabeça fazia algum tempo, né? Mas ainda não tinha chegado o momento de fazer isso, né? Novamente eu vou voltar aí a fazer um comparativo com relação do bonsai com a nossa vida, né? Da mesma forma que no bonsai as coisas têm que ter tempo para ser feita, né? Existe a melhor época da gente fazer um transplante, a melhor época de a gente fazer uma desfolha, enfim. E eu acredito que essa tenha sido a melhor época para mim fazer o lançamento da marca. Eu já tinha essa ideia fazia muito tempo, mas ela estava ainda num cantinho porque ainda não era o momento. Eu tinha outras coisas que eu gostaria de fazer antes, né? Principalmente adquirir muito mais conhecimento, mais profissionalismo, antes de realmente colocar uma marca dessa na rua. E agora chegou o momento de fazer isso. Fiz com uma pessoa que eu gosto demais mesmo, que é o Victor de Paula. Manda muito bem. Cara fantástico, meu aluno já há muito tempo, faz curso contigo também, né? Fiquei muito feliz. Desde a primeira vez que ele me falou do grupo, nós estamos com um grupo aqui em São Paulo, assim, vamos trazer um cara muito legal aqui, o Pequim e tal. Pô, que bacana, cara. E foi aí que eu fiquei conhecendo o teu trabalho na época. Então, foi muito legal. Fico muito feliz mesmo de ele ter feito isso. Ele conseguiu captar tudo aquilo que eu queria transmitir com a marca, né? Enfim, por isso que eu digo que agora foi, para mim, o melhor momento, porque pegou na veia, como a gente diz lá, entendeu? Mas também, sem dúvida nenhuma, para profissionalizar mais, né? Eu me preocupei antes em adquirir a maior quantidade de conhecimento possível. Adquiro sempre que posso e vou continuar assim pro resto da minha vida. Mas eu não queria lançar nada antes sem ter realmente um embasamento muito forte e muitas outras coisas preparadas, né? Já era para ter lançado há 2 anos atrás, porém, em virtude da correria dos cursos e tal, eu não tive muito tempo para me concentrar nisso, né? E agora, então, eu resolvi meter os pés e agora vai ter que sair. Legal, e aí foi, cara. Eu tô realmente muito, muito feliz. E, sem dúvida nenhuma, eu pretendo voltar, né? Não só pretendo, como vou voltar para o Brasil daqui a algum tempo.
e quero cada vez mais trabalhar em cima do desenvolvimento dessa marca, em cima do nome, depois montar uma escola presencial aí no Brasil também, porque por enquanto eu fico Ó a gente arrumando as malas pro sul, hein? Olha aí. porque por enquanto, cara, eu fico limitado aos cursos online, né? Eu não posso dar curso presencial porque, quer dizer, poder até posso, né? Mas acaba se tornando um pouco caro ir da Alemanha para o Brasil e voltar, né? Mas de todas as formas, os meus cursos online, eles funcionam exatamente da mesma forma que um curso presencial, né? É um bate-papo como a gente está fazendo aqui, troca de informações e tudo mais. Tem parte teórica, tem parte demonstrativa, tem parte prática. O aluno vai praticar em casa, sob supervisão, né? Então mas ele só vai praticar depois de adquirir o conhecimento, depois da parte teórica, que é para já praticar, mas sabendo o que ele está fazendo. Então, é um curso que engloba tudo que envolve um curso presencial. Ele não tem diferença nenhuma. E nesse ponto, cara, eu até vejo uma grande vantagem pelo seguinte: existem muitas pessoas que vão para cursos e, infelizmente, às vezes eles têm um pouquinho de medo de mexer na planta, aí o professor vai lá e mexe, mostra como é que faz, e, na verdade, o professor fez tudo pro cara, o cara só ficou do lado olhando, né? Sim. Os meus cursos não. Eu vou dar instrução, vou mostrar como faz, e a pessoa vai fazer em casa, não sozinha, porque ela vai estar sob supervisão, né? Mas ela mesma vai ter que meter a mão na massa. Então, com isso, a pessoa acaba ganhando mais autoconfiança, ela vai perdendo o medo de mexer e ela tem que praticar. Sozinha, ela vai ter que fazer, né? Então eu vou estar ali para dar o suporte, para fazer tudo isso. E isso é uma metodologia que tem demonstrado muita eficácia, porque as pessoas realmente estão aprendendo muito a trabalhar com as plantas dessa forma. Massa. O cara vai ter que encarar a planta, ele né? tem que meter a mão na massa. Não tem pra onde fugir, não tem como, cara. Não existe como tu aprender bonsai só pela teoria. Não tem como tu aprender música só pela teoria. Não tem como tu aprender pintura só pela teoria. A pessoa tem que praticar, ela tem que pegar um pincel na mão, tem que lidar com as tintas, entender as texturas, tudo. Não tem como ser diferente. Na música, a mesma coisa, independente do instrumento. O cara tem que pegar o instrumento na mão, tem que sentir, tem que aprender a tocar, sabe? Ele não vai... O cara pode ser um mestre na teoria musical. Se ele nunca botou a mão no instrumento, ele não sabe tocar. Eu vou dar um grande exemplo. Eu sei... tenho um bom conhecimento de teoria musical. Uma vez eu tocava com um grande amigo meu, tocava gaita, o cara, e eu tocava violão. E eu não toco gaita. Mas muitas vezes ele me perguntava como é que é esse acorde aqui. Eu pegava a gaita e mostrava para ele, é assim, pá, e fazia. Por quê? Pela teoria musical eu ia lá e montava o acorde. Porém, se dissesse para mim, agora toca, se acabou. Você não te faz um gaitista saber da teoria. Né? Eu sabia da teoria, eu era capaz de montar, mas eu não era capaz de tocar uma música. Executar, né? Eu não era capaz de tocar uma música. Então, no bonsai é a mesma coisa, né? Por isso que os meus cursos, eu prezo a forma com que eu faço eles, né? Não são cursos, não são vídeos gravados, são aulas ao vivo. Essas aulas ao vivo, sim, aí elas ficam gravadas e disponíveis por 30 dias, caso um aluno não possa participar no horário ou algo do gênero, né? Ou muitas vezes a pessoa quer fazer o curso, né? E diz, mas na tal dia, tal horário, que são as aulas, eu não posso participar, eu chego em casa mais tarde. Não tem problema, tá ali a aula ao vivo, gravada para ele ver, né? E aí Legal. Tem as outras ferramentas, como outros grupos, onde são exclusivos dos cursos, onde as pessoas podem colocar ali suas dúvidas, sugestões e tal, e na próxima aula a gente faz a abordagem de todos os assuntos das dúvidas que as pessoas têm. Então, eu prezo muito isso por alguns motivos, né? Primeiro, para não ser aquela coisa de professor e aluno, acho que nós todos somos iguais, trocando ideias, cada um dentro do seu entendimento, e também para que eu possa conhecer as pessoas. Uma das coisas mais maravilhosas que o bonsai me trouxe
foram muitos amigos, de verdade, pessoas que eu tive o imenso prazer de conhecer. E essa, na minha opinião, é a forma que eu encontrei para ter contato com as pessoas, para conhecer melhor e realmente fazer parte da história de cada um dentro da arte. Muito massa, muito massa. Poxa, a gente vai encerrar, né, cara, com muita dor aí, esse podcast. Poxa, queria agradecer, cara, assim, demais, imensamente aí você ter aceitado esse convite, né, para fazer algo leve, tranquilo aí com a gente. Poxa, receba aí o abraço com carinho, viu? Com muita consideração que eu tenho. Muito obrigado. E, poxa, como é que a gente acha você nas redes sociais aí? Como que acha lá no Instagram? Quem quer fazer os cursos, né? Como é que funciona isso aí? Sua marca. Beleza, querido. Em primeiro lugar, eu quero agradecer do fundo do coração pelo convite. Sou um admirador do teu trabalho, de verdade. Já falei isso para inúmeras pessoas. Eu acho que a gente tem que valorizar e muito as pessoas que realmente são apaixonadas por aquilo que fazem, né? Fazem com dedicação, fazem com exímio, que procuram melhorar sempre, mas que acima de tudo colocam o seu coração e a sua alma naquilo que estão fazendo. E tu, por ser uma pessoa dessas, é uma das pessoas que eu muito admiro no Brasil. Puxa, e eu fiquei muito, muito feliz mesmo com esse convite. Espero que a gente tenha a feliz oportunidade de fazer inúmeros outros, né? Muito obrigado, Henrique, também por todo o suporte, cara. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, tá? Cara. E com relação aos cursos, ou para me achar, eu não vou passar meu endereço porque é mais difícil, né, de pronunciar. É um pouquinho longe também. Né? Fala só o nome do bairro em alemão aí. Como que é o nome do bairro? Não, o nome do bairro aqui é fácil. O nome do bairro é fácil, é Horder. Eu não sei falar. É fácil, mas eu não sei falar. A rua já não sei nem procurar, né? A rua aqui chama Dinnendalstraße e o bairro chama Horder. E o estado que nós estamos chama Nordrhein-Westfalen. Olha aí, cara. É bonitinho. Amém, né? Amém. Mas o endereço, pessoal, das redes sociais é alisson.rosso. É só colocar no Insta alisson.rosso, já vai achar com muita facilidade. Para todo mundo que quiser, eu tenho também um cartão interativo, um cartão eletrônico interativo, tá? Quem quiser é só mandar uma mensaginha lá no direct, eu mando o cartão e ali no cartão já tem todas as mídias. É só clicar em cima do símbolozinho da mídia que ela já vai direcionar direto para todas as outras mídias, para Facebook, para canal do YouTube, para tudo. Bem Boa. Simples de manusear. Muito bom, cara. Tá atualizado, hein? Cara, tá. É o Vitor, cara. O Vitor. Eu não tenho competência para isso, não. Foi o Vitor que fez tudo. Rapaz. Nossa, o Vitor trabalha muito bem também, né, cara? O Vitor é uma pessoa sensacional. Muito bom. Quer deixar alguma consideração, Henrique? Cara, eu gostaria de agradecer o Alisson aí por ter participado, você pelo convite, por estar nessa bancada virtual aí. Sim. Desse podcast. E é sempre enriquecedor, cara. Trocar ideia com a galera que faz arte aqui no Brasil, no mundo, é fantástico. E como diz um amigo, é chover no molhado, né? Elogiar vocês dois aí. Mas espero que seja o primeiro de muitos encontros aí. Eu espero também, cara. O Alisson vindo pro Brasil, fiquei interessado nessa costela aí pra gente armar. Ó, tá programado para no final desse ano, né? Se a pandemia nos permitir, tá programado para o final desse ano eu ir pro Brasil novamente para fazer um outro workshop lá no Sul.
Aí a gente pode combinar de fazer uma bagunça boa lá. Aê. Combinadíssimo. Serão mais do que bem-vindos, meus queridos. Eu gostaria só rapidamente também de deixar o meu agradecimento e o meu forte abraço para o meu grande amigo Ângelo Cofi. É um irmãozão desses que eu encontrei no mundo do bonsai. Cara que sempre me deu muita força, sempre me deu muito apoio, sempre me ajudou com muita coisa mesmo. Então eu não posso jamais deixar de agradecer essas pessoas. Muito show de bola. Valeu, galera. Vocês muito obrigado, meus queridos. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até o final aí do podcast. Foi um prazer estar com vocês na bandeja. Até o próximo. Valeu. Valeu, galera. Obrigado.